Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de Jornada nas Estrelas, dos episódios, das séries de Jornada nas Estrelas, e vamos retornar a TOS, vamos retornar à série clássica para falar do quinto episódio da primeira temporada, intitulado Tempo de Nudez. Esse episódio, a gente já mencionou ele, alguns vídeos atrás aí, quando a gente falou, de um outro episódio também muito igualzinho, que foi visto em TNG, que também era, era The Naked Now, o título do episódio, E aí o que acontece? Eles desenvolvem mais ou menos a mesma história, Tanto esse episódio que a gente vai falar hoje, quanto o de TNG, que a Enterprise ela vai encontrar uma tripulação, no caso em TNG era numa nave, e no caso aqui em TOS é uma estação, é uma estação de pesquisa científica num planeta que está colapsando, E aí o que acontece? A água do planeta tinha, vamos dizer assim, moléculas complexas, que davam efeitos nos seres humanos parecidos com a embriaguez, E aí as pessoas acabaram se matando, acabaram destruindo os suportes de vida, da nave e da estação, no caso científica do planeta, no caso Protoss, E essa doença meio que se alastrou pela Enterprise. Ela não era uma doença, Ela era uma característica que tinha na água do planeta, E era por isso mesmo que não era visto como doença pelos scans médicos, tanto da Enterprise da série clássica quanto da Enterprise D da nova geração. Eu tinha falado também naquela ocasião do episódio de TNG, que aquele episódio tinha sido meio colocado ali fora de hora, porque os personagens ainda estavam sendo construídos. Foi logo o segundo episódio da primeira temporada, Os personagens estavam sendo construídos, E aí se colocou esses personagens numa situação de vulnerabilidade muito forte, Isso depois de vários anos, de expectativa, de você fazer uma série nova de Jornada nas Estrelas e de repente você expõe demasiadamente esses personagens logo no segundo episódio da primeira temporada, E expõe eles até de uma forma cômica, excessivamente cômica. Você vê muito poucos personagens ali, mais seriamente, como o Riker, por exemplo, e o Worf, Aqui em TOS, aqui na série clássica, é interessante a gente perceber que essa história ela teve um efeito meio que contrário ao que a gente vê em TNG. Ela foi uma história que ajudou muito, na construção dos personagens, Era o quinto episódio da primeira temporada, mas era uma série de televisão normal que estava começando a se estabelecer e que não tinha o peso que Jornada nas Estrelas tinha quando o TNG, finalmente foi ao ar, no caso, Era uma série que ainda estava se desenvolvendo, era uma franquia que você não tinha nem pretensões de se fazer uma franquia em TOS, quando você teve Tempo de Nudez, sendo exibido, na televisão, Então ele foi interessante para a construção dos personagens, O que acontece? Você tem aí, no caso, a Christine Chapel, a enfermeira, que era a Major Barrett que interpretava, se declarando ao Spock, dizendo que era apaixonada pelo Spock, E o Spock já tinha tido uns 4 episódios ali para mostrar que a espécie dele renegava as emoções humanas, coisa e tal, que ele era meio humano, que o pai dele era humano, que a mãe dele era terráquea, coisa e tal, E aí o que acontece? Esse é um episódio que vai mostrar a paixão da Chapel pelo Spock, Vai mostrar como o Spock, fica muito sem jeito frente a uma emoção humana, E aí quando ele está com essa alteração aí, que é semelhante a uma embriaguez, ele se abre mais emocionalmente, Ele se esconde numa sala de reuniões e começa a chorar, sentindo pena da mãe dele, sentindo pena da Chapel porque ele não podia, corresponder a esse amor da Chapel, E ele chora, E é o tal negócio, Essa sequência aí que mostra o Spock chorando vai fazer com que o personagem fique muito popular, vai fazer com que as pessoas se identifiquem demais com o personagem, principalmente as pessoas que eram mais outsiders, que eram vistas mais como aquelas pessoas estranhas, coisa e tal,
todo mundo tem um pouquinho de outsider dentro de si, né? Então a identificação com Spock foi imediata, né? E disse, né, que depois desse episódio até as cartas, né, que os atores recebiam dos fãs, né, as cartas que o Leonard Nimoy começou a receber ficaram num número gigantesco. Era um pouco mais de algumas dezenas antes de Tempos de Nudez, e depois de Tempos de Nudez o Spock passou a receber centenas de cartas de fãs, né? Então, quer dizer, foi muito legal para a construção desses dois personagens, da Chapel e do Spock, né? E esse interesse da Chapel pelo Spock, ela vai ser usado em outros episódios também, né? Assim como toda a questão do Spock ser um vulcano que esconde suas emoções ia ser uma das tônicas da série, né? Esse vai ser o primeiro episódio em que isso aparece de uma forma mais pronunciada, né? Foi interessante também que isso também foi construído muito, houve uma construção também muito grande para o Kirk, no caso, né? Que o Kirk era aquele negócio dele ter que tomar conta da Enterprise, dele ser casado com a Enterprise, né? Como ele costuma dizer, né? E dele não poder, né, ter uma vida amorosa com uma mulher, né? Porque ele tinha uma responsabilidade enorme de tomar conta da nave, né? Ele diz também para o Spock, né, que ele sente uma certa paixão pela ordenança Handley, no caso, né? Então você está vendo que esse estado de embriaguez, né, que a gente vê em Tempo de Nudez, né, ajuda no trabalho da construção dramática desses três personagens, né? É uma coisa séria, não é uma coisa que virou uma espécie de alívio cômico como a gente viu em TNG, onde a maioria dos personagens, né, agiram de forma cômica, né, o que ficou ruim, né, para aqueles personagens que tinham acabado de ser apresentados, né? Aqui não, aqui pelo menos para esses três personagens, para o Spock, para a Chapel e para o Kirk, né, você usa esse estado de embriaguez como uma construção mais dramática do personagem, e isso acabou ficando muito interessante, né, quando você revisita o episódio, né? Não que o episódio não tenha tido também seus momentos de alívio cômico, né? Você tem uma situação muito parecida que a gente vê em TNG, né? O Wesley em TNG trancou a engenharia. Aqui também a engenharia vai ficar trancada por um tripulante que vai ligar, vai ligar as comunicações da nave e vai ficar falando, né? De forma extremamente cômica, né? E ninguém estava mais aguentando aquilo, nem o Kirk, nem o Spock, né? E aí foi interessante esses momentos de humor voluntário, né? De você botar esse tripulante chamado O'Reilly, né, para ficar cantando, né, que nem um bêbado, né, pelas comunicações da nave, a nave toda ficar escutando aquilo, o Spock não aguentar escutar aquilo, nem o Kirk aguentar aquilo, né? Então foram momentos de humor voluntário. Mas houve também momentos de humor involuntário, né? Por exemplo, na hora que o Spock e o Kirk, né, estão na sala de reuniões lá, os dois já sabem que os dois estão afetados, né, pela embriaguez, né? E aí o que acontece, né? O Spock está lá chorando, o Kirk precisa conversar com ele, né? Precisa conversar com ele lá para poder fazer uma mistura, né, de matéria e antimatéria para a nave poder sair da influência do planeta que está se colapsando, coisa e tal, né? E aí o Spock fica chorando e o Kirk começa a dar tapas na cara do Spock, né? Aquilo ali ficou um humor involuntário do caramba, aquilo ali, né? Principalmente depois quando o Spock revidou o tapa, né? Os tapas que o Kirk estava dando nele, né? E um vulcano, né? Como todos nós sabemos, tem 3 vezes a força de um ano, né? Quando o Spock deu um tapa no Kirk, jogou o Kirk longe, né? Então foi um momento de humor involuntário. Outro momento de humor involuntário também foi quando o McCoy descobriu, né, a cura, né? Porque ele estava usando o Sulu como cobaia, né? E aparece uma cena em que você vê o Sulu lá gritando desesperado na frente do McCoy com uma seringa na mão, né? Então, quer dizer, aquilo ali também ficou, né? Era para ser uma coisa meio dramática, mas também ficou com um gosto de humor involuntário ali no caso, né? De qualquer forma, né? Esse episódio também, né? Ele traz um elemento novo. Que elemento novo é esse, né? Eles conseguiram fazer uma dobra temporal. Como o planeta estava se colapsando, e a engenharia estava sob o comando lá do O'Reilly, o que aconteceu? A nave começou a descer, né, à medida que o planeta ia se colapsando, né? E a tendência era dela queimar na atmosfera. Só que como o O'Reilly desligou tudo, foi necessário ligar os motores e fazer a mistura de matéria e antimatéria de novo ali, né? Só que não podia fazer de qualquer jeito aquilo, né? E demoraria 30 minutos, né? E aí seria o tempo suficiente para a nave queimar na atmosfera. Mas aí o que acontece? O Spock lá, mesmo sob o efeito da embriaguez, consegue calcular
a mistura de matéria e antimatéria lá suficiente para poder fazer a nave sair, né? E aí a nave teve que sair de uma forma muito rápida e aí eles regrediram 3 dias no tempo, no caso, né? Então, quer dizer, foi descoberta a dobra temporal, né? Perdão, que você teria ali justamente, né? Seria justamente, vamos dizer assim, a justificativa, né? O pretexto para você começar a fazer episódios depois com viagem no tempo, né? Isso seria utilizado até nos longas-metragens, né? De Jornada nas Estrelas, né? Então, quer dizer, é um episódio interessante nesse sentido, perdão, porque além dele trabalhar esses personagens, né, de uma forma mais dramática, né, usar essa embriaguez como pretexto, não só para ser um alívio cômico, mas também para trabalhar 3 personagens muito importantes de forma bem dramática ali, né, que é o Spock, o Kirk e a Chapel, no caso, né, vai também introduzir esse elemento novo da dobra temporal, né, que seria utilizado como pretexto para fazer viagens no tempo em episódios futuros, né. Então, Tempo de Nudez, ele vai ser um episódio bem importante, né, na franquia de Jornada nas Estrelas, se a gente parar para analisar esses pormenores aí, né? A gente que né, quando vê pela primeira vez acha um episódio até um pouco chato, né? Porque fica aquela situação da embriaguez ali, fica um negócio meio bobo, coisa e tal, né? Mas ele trouxe elementos importantes aí nessa construção de personagens, né? E na introdução dessa dobra temporal. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre eu faço, né? Como eu sempre coloco, tá? E também não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.